Amigos da Rádio Difusora, estamos no ar com mais uma entrevista especial, aqui hoje em vídeo, também em áudio, né, para as pessoas que nos acompanham nas plataformas online e também pela 890M. Nós vamos falar sobre a volta às aulas, né? É um assunto que ganhou reforço outra vez esta semana no Rio Grande do Sul, quando o governo do estado apresentou em uma assembleia virtual para a Federação das Associações dos Municípios, a FAMURS, uma nova sugestão de retomada de retorno gradual conforme um calendário estipulado. Esse calendário já começaria agora, dia 31 de agosto, primeiro com o ensino infantil e depois seguiria um cronograma já com um mês de setembro, dividido em ensino superior, ensino médio, técnico, fundamental, anos finais e anos iniciais. Bem, os gestores, né, os prefeitos estarão avaliando ainda em uma reunião na semana próxima, entidades já estão se posicionando e há realmente um drama, né, por trás disso, né? Voltar ou não voltar? Ter aulas online, sabendo que alguns não estão conseguindo acompanhar ou até desistiram, e ao mesmo tempo o direito, né, da educação, né, como um dever do próprio Estado a oferecer. E o Ministério Público, né, do Rio Grande do Sul tem acompanhado também essa situação de perto, e hoje nós voltamos a conversar porque são 5 meses de pandemia e há pouco mais aí de 2 meses nós fazíamos uma entrevista com um promotor da infância e da juventude de Bento Gonçalves, promotor Elcio Resmini Menezes. E nós voltamos a conversar sobre o mesmo assunto, né? Que é realmente o desafio, e agora surge um novo calendário. Promotor Elcio, bem-vindo aqui à Rádio Difusora. Como é que o senhor tem acompanhado, né, o ainda debate, né, que não terminou e que agora ganha um novo capítulo essa semana? Bem-vindo aqui à Rádio Difusora, doutor. Tudo bem? Obrigado, Felipe, aos ouvintes. O acompanhamento que se faz, ainda que seja, como eu disse na entrevista anterior, de muitas incertezas, Felipe, ele é um acompanhamento cauteloso e que nós, junto com tudo aquilo que as autoridades sanitárias, que os gestores públicos têm discutido, debatido, nós estamos sempre procurando avaliar para que nós possamos ter a mínima certeza, se é que nós podemos falar nesse momento em algumas certezas. Mas a questão que retorna agora é a de possível volta às aulas, uma proposta do governo do estado de compartilhar com os municípios esse distanciamento e a questão da educação em especial. Até então, nessa matéria, que é uma matéria que é trato da infância e juventude, e também da colega regional de educação de Caxias do Sul, ela ainda não estava em pauta porque não havia ainda uma definição mais clara sobre uma proposta concreta de retorno. Agora, me parece que se desenha, pelo menos na proposta do Estado, uma possibilidade, e eu digo possibilidade por conta dessa divisão, desse compartilhamento de decisões que o Estado faz e propõe aos municípios. Então, agora temos datas sugeridas, temos passos a serem percorridos, dados, e agora, de uma forma mais concreta, o Ministério Público precisa avaliar, ainda que não sob o aspecto sanitário, ainda que não sob o aspecto que os infectologistas podem opinar de uma forma muito mais adequada, mas sob o aspecto até mesmo de tudo aquilo que se caminhou até aqui, para que não se seja incoerente neste momento e possamos pensar em passos atrás e, quem sabe, retomada de fechamentos logo ali, porque eventual possibilidade de retorno às aulas não teve a segurança suficiente para que isso nos desse um caminho aí de retomada, realmente, de retomada olhando para frente. E qual é a participação do Ministério Público numa situação como essa, né? O que compete o Ministério Público a dizer é bom esta data, é ruim, o ideal é não voltar, até para que as pessoas compreendam, né, doutor? Porque quanto órgão, né, quanto instituição, o MP tem participado disso desde o início dos debates, né? Exatamente. Nós temos um acompanhamento, como eu disse antes, bem mais significativo por parte das promotorias regionais de educação.
até pelo tema, até pelo aspecto que envolve não só um município, não só a comarca onde um promotor de justiça atua, mas que envolve uma região inteira, o estado todo. Então, as promotorias regionais têm participado, junto ao governo do estado, junto à Secretaria Estadual de Educação, desse debate. Agora, de qualquer maneira, ainda que haja um direcionamento da promotoria regional, uma convicção, um debate que possa trazer um posicionamento específico, não retira do promotor de justiça da comarca, do promotor da infância e da juventude, a possibilidade de fazer no seu local, né, fazer na comarca em si, com os municípios da sua comarca, este mesmo debate. Então, nós ainda não temos um avanço específico com o prefeito de Bento Gonçalves e os prefeitos dos municípios da comarca, porque, como tu mesmo apontasses, Felipe, ainda existe uma discussão por parte exatamente do organismo que congrega os prefeitos, a FAMURS, a AMESNE. Então, não há um posicionamento ainda claro, definido por parte desse grupo de prefeitos, e especificamente dos nossos aqui de Bento Gonçalves. Mas, tão logo exista, né, o Ministério Público estará fazendo esse debate com os prefeitos, com os CPERs, com o Sinep, enfim, com os órgãos interessados nisto, porque tudo aquilo que se plantou, como você disse agora há pouco, não se pode simplesmente abandonar, né? Tudo aquilo que foi o cuidado, que se ainda estamos num período bastante complicado e que a previsão, pelo menos, né, que se tenha que não exista ali um sinal de fim, né, dessa pandemia, quem sabe até um sinal de diminuição dos casos e das infecções, enfim. Então, por isso, parece muito plausível que se aguarde o posicionamento dos prefeitos, e em especial, como eu disse, dos prefeitos da comarca, né, dos nossos prefeitos Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Bento Gonçalves, né, e a partir de então, nós vamos passar a debater sobre o que se decidiu sobre isso e as conveniências a respeito desse retorno. Nós acompanhamos também, doutor, vou fazer um gancho para chegar na pergunta. Agora, dias atrás, né, o Ministério Público teve que se posicionar em nível de Estado no debate do modelo das bandeiras, né, o abre e fecha, no que pode e o que não pode, e quanto instituição sempre deixou claro, olha, a posição do MP é que se cumpra a lei, né? Nós não tomamos partido. Isso foi muito claro, né? O próprio doutor Fabiano Dalazen se manifestou, um embate, né? Que as pessoas querendo trabalhar e a saúde em primeiro lugar. E aí é a pergunta, né? Eu peguei o gancho para lhe fazer essa pergunta, que é uma pergunta naturalmente difícil, né? Mas, quer dizer, o MP também não pode se posicionar agora, ele tem que cumprir a lei. E a lei é que as pessoas tenham direito à educação, né? Que a educação seja ofertada. Como que se defende o cumprimento da lei, sabendo que tem crianças que não estão conseguindo acessar remotamente, que há diversidades? Como é que fica nessa situação? É a pergunta para complicar o promotor, mas a gente tem que fazer a pergunta, né, doutor? Pois é, Felipe. Eu acho que aqui a gente tem que trabalhar com uma ideia de pesos, né? Pesos do próprio direito. Sempre se trabalhou, e até aqui nós temos trabalhado o aspecto do peso do direito à vida. E me parece que não há peso maior do que este. Por isso é que lamentamos a cada notícia de morte que temos registrado em Bento Gonçalves, ou no estado, ou no país, e me parece que isso é algo que preocupa a todos, exatamente pelo aspecto de saber que não há um platô, pelo menos nós não temos notícia de que estamos numa curva descendente, e estamos enfrentando a pandemia como enfrentamos até agora, com leitos de UTI, com aumento de profissionais da saúde, ainda que diminuídos muitas vezes exatamente porque eles acabam tendo a infecção, enfim, então acabam se afastando. Então nós estamos trabalhando, e aqui eu falo do direito à vida como ainda um aspecto mais importante. Ainda que eu possa debater, e aqui eu acho que tu puxasse o gancho de uma forma muito adequada, porque houve uma decisão de uma bandeira intermediária, né, que a bandeira vinho, enfim, e na verdade fizemos uma reunião bastante significativa aqui virtual com todos os representantes de entidades do município aqui de Bento Gonçalves, a pedido do SIC, que capitaneou isso, e o colega da área da saúde, doutor Alessio, comigo fizemos uma reunião virtual,
e compreendemos todas as dificuldades e as necessidades, estamos atentos a outras demandas também. Há poucos dias, a demanda relacionada a ginásio de esporte, que não pode ter o aluguel do seu ginásio para o futebol, para o futsal, enfim. Então, nós estamos tentando trabalhar cumprindo aquilo que a legislação diz, mas sempre com o olho naquilo que é o direito maior, que é o direito à vida das pessoas. Então, ainda que nós estejamos tendo que cumprir a legislação e dizer aos pais que os filhos, que os jovens, que os, enfim, crianças, adolescentes têm o direito à educação, nós temos que dizer isso de uma forma relativa nesse momento, porque o exercício do direito à educação não pode causar risco, talvez nem tanto para esses jovens que irão para a escola, mas para familiares, para pessoas que estão a eles vinculados e que poderão acabar sendo infectados, porque talvez eles não tenham o cuidado suficiente, talvez eles não tenham os equipamentos necessários, enfim, mas que a gente ainda precise preservar a vida das pessoas, dos familiares desse jovem. Então, a posição do Ministério Público é o cumprimento da lei. Mas eu sempre ressalto e não procuro ficar, como se diria, em cima do muro, porque 29 anos de exercício da atividade no Ministério Público me permite também dizer que sempre lutei para que a educação tivesse a melhor qualidade possível e sempre procurei dar a perspectiva da necessidade dos nossos jovens trilharem este caminho que a educação permite. Mas, neste momento, eu preciso ter a responsabilidade também de compreender que nós não podemos atropelar os fatos, nós não podemos atropelar o tempo, não podemos atropelar a possibilidade da preservação da vida. Então, um posicionamento muito pessoal, quero dizer para ti, Felipe, e para os nossos ouvintes, que me surpreendo com a proposta do governo do Estado de retomada, ainda que gradual, e ainda que disponível aos pais a possibilidade da educação infantil, mas me surpreendo bastante com uma decisão que pode ter relação, e me parece que tem uma relação muito próxima à questão econômica, a necessidade dos pais trabalharem, enfim, e acho isso de uma forma muito justa, né, muito responsável, enfim, como proposição, mas a surpresa está no fato de que estamos diante de uma possibilidade de fazer com que as crianças, que são talvez aqueles que menos têm a condição de compreensão deste quadro todo que estamos vivendo, estarem juntos, ainda que com todos os protocolos e cuidados, estarem juntos numa determinada convivência. Mas eu não desconheço nisso, porque também tivemos demanda nesse sentido, a necessidade das escolas particulares de educação infantil, das suas retomadas por conta da questão econômica. Então, é um quebra-cabeça que nós precisamos montar, mas todos, cada um com a sua responsabilidade, Felipe, montando junto para que nós possamos dizer não temos todos contra todos, não temos ninguém contra ninguém, nós todos estamos contra essa surpresa que veio em 2020 e que nós precisamos vencê-la. Então, essa é a questão. Eu me surpreendo com a posição de começar pela educação infantil, até porque, se nós formos olhar a proposta do governo do Estado, o último a iniciar em 8 de outubro, se eu não estiver enganado com o calendário proposto, são as séries iniciais do ensino fundamental. Ora, se nós temos lá nas séries iniciais, que praticamente poderemos ter 1 ano de diferença entre a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, se nós temos agora uma proposta de 31 de agosto e só em 8 de outubro o ensino fundamental, me parece que cai por terra a explicação da questão econômica, da necessidade dos pais trabalharem, porque, na verdade, também no ensino fundamental, muitos pais não têm com quem deixar seus filhos nas séries iniciais. Então, essa é uma questão que, bom, enfim, um debate, está sendo avaliado, e agora a FAMUR, a MES, certamente se posicionarão, mas essa é uma questão que o Ministério Público precisa ter a cautela e o cuidado agora de entender a necessidade da educação infantil, das escolas infantis, Felipe, que inclusive fazem protestos, reclamam da ação dos prefeitos, mas que temos que entender, é um decreto estadual, e aí sim o Ministério Público precisa, como foi feito aqui pelo colega, exigir que um decreto estadual, na hierarquia das normas, seja cumprido e que não se possa um decreto municipal mudar regras de maior contenção.
Pois é, hoje saiu uma notícia, né, inclusive no Jornal do Comércio aqui, que há um movimento direito ao ensino não presencial durante a pandemia, né, com mais de 6 mil seguidores na rede social. Ele é liderado pela advogada Cassiana Lippe e, claro, que ele conta com pais. E esse movimento está dizendo que, se tiver que voltar, vão à justiça e vão ao Ministério Público, inclusive, né? Quer dizer, é mais uma situação que teria que ser resolvida numa eventual batida de martelo, digamos assim, né? Felipe, eu te diria que, bom, talvez alguém poderá pensar que estou tentando descobrir a roda, como se diz, né? Não pela falta de competência no assunto saúde, né? Então eu não tenho como dar opinião. Mas o que se visualiza, nós estamos invadindo já por um bom tempo agosto, né? E chegando daqui um pouco nesse calendário de 31 de agosto, ou seja, estamos chegando em setembro. O que se visualiza é que nós temos diferenças sociais muito claras no nosso país, enfim, no nosso estado, temos diferenças sociais muito claras, diferenças de rede de atendimento escolar, de rede de atendimento da educação, porque nós sempre soubemos que as redes estaduais têm muito maiores dificuldades do que as redes municipais, né? Então, nós temos diferenças que agora todos nós sabemos que elas existem, mas que elas emergem no momento de pandemia. Por quê? Nós temos que pensar que não existem, talvez, mecanismos tecnológicos, enfim, suficientes, e ainda que existam, nós temos que pensar também no quanto os jovens estarão vinculados a isto no momento em que se propõe ensino à distância. Ensino à distância, Felipe, com todo respeito, e eu posso ficar muito tranquilo em falar isso, porque eu fiz uma pós-graduação à distância, e o ensino à distância permite que, em alguns momentos, eu esteja presente, em outros momentos, eu interrompa uma determinada aula para que eu faça qualquer outra atividade. Você imagina um jovem, né, que tem várias e várias possibilidades na vida, né, que muitas vezes não tem a maturidade que um adulto possa ter, né, para fazer esse tipo de ensino, de estudo, né? Então, por isso é que eu estou tentando deixar claro, e aqui não é um posicionamento de Ministério Público, como o promotor de justiça fala pelo Ministério Público. Não, eu estou aqui numa posição muito clara para mim, muito definida, que nós temos que começar a trabalhar a hipótese de 2020 não ter existido, né? E isso alguém vai ter que, em algum momento, capitanear isso, ainda que seja de sofrimento, de dificuldades, mas que nós não podemos trabalhar com um faz de conta. Ninguém pode, com responsabilidade, trabalhar com um faz de conta para que nós possamos imaginar. Então, vamos lá, aprovamos todo mundo e 2021 está logo aí e nós tocamos o barco para frente. Vai ficar para trás uma lacuna, vai ficar para trás uma dificuldade futura e que, se os nossos jovens não tiverem a oportunidade de recuperar tudo isso, nós estaremos, na verdade, sendo responsáveis, né, por uma educação que não existiu. Então, Felipe, assim, eu acho que antes que nós tenhamos que falar em judicializações, porque isso é o que tanto se critica, a judicialização da saúde, a judicialização de toda e qualquer situação do dia a dia cotidiano das relações sociais, porque demora, porque a justiça é lenta, porque talvez alguém saia satisfeito e o outro lado não. Ora, se nós formos pensar que vamos ter que judicializar a educação e dar ao juiz, né, a compreensão de se valeu ou se não valeu o ensino à distância, nós vamos estar fazendo um grande faz de conta, nós que eu digo, nós responsáveis pela educação. Porque o juiz é responsável pelo direito, por dizer o que a justiça deve ou não deve ser aplicada, mas acho que cabe ao gestor da educação ter uma posição clara, para que a gente tenha a tranquilidade de dizer valeu ou não valeu, é verdade ou não é verdade, fizemos um faz de conta ou não, e acho que não tem responsabilidade se a gente percorrer esse caminho. Muito bem. Bem, doutor Elcio, fazer uma última pergunta aqui, né? É importante a gente trazer toda essa contextualização e cenário, e estamos vendo diversos cenários, como as escolinhas aí, né, que estão sofrendo, não podendo girar o caixa, né? É claro que a saúde está claro que é o principal, houve manifestações, né, de representantes de escolinhas e circulou, né, inclusive notícias, né, e desabafo, né, de pessoas dizendo que haveria
entre aspas, né, creches clandestinas, né, deixando crianças em outros locais porque a creche está fechada, porque a escolinha está fechada. E pelo que nós soubemos, né, essa informação já chegou ao conhecimento também da Promotoria da Infância e da Juventude. O que o senhor poderia falar a respeito? Porque isso é uma outra preocupação, né? Sem dúvida, Felipe. Não é de hoje, não é da pandemia. Tá? Só para deixar claro que nós não temos essas notícias relacionadas ao que se acostumou chamar de tias crecheiras, né? Tias que acolhem crianças, não é da pandemia. Na verdade, se acentua, obviamente, né, agora por conta das escolas infantis estarem fechadas, mas isso é uma forma de substituição da falta de vagas em educação infantil, o que é uma situação quase que corrente em todos os municípios, né? Da dificuldade de atendimento de todas as crianças. Basta ver, né, o número de crianças que nós costumamos chamar de excedentes, né? Ou seja, não tem vaga para elas e que estão esperando vaga na fila de espera. Então, isso já, desde lá, né, tem sido um mecanismo de substituição para que os pais possam trabalhar e as crianças possam ficar aos cuidados de alguém. Pois bem, a pandemia revelou isso de uma forma muito mais forte. E aí nós temos essa dicotomia entre a possibilidade de alguém atender e estar à disposição de um número X de crianças e os pais pagando por esse número, porque, na verdade, é evidente, é uma condição, é uma situação econômica, é uma questão, é uma atividade econômica que está sendo exercida, enquanto as escolas infantis preparadas, né, conveniadas com o município, muitas vezes não podem trabalhar por conta dessa decisão, né, de fechamento das escolas. Agora aqui nós temos novamente uma questão a ser vista de uma maneira, cumprir a lei, sim, então vamos atrás e vamos fechar todas as escolas infantis irregulares, vamos chamar assim, né? Todos aqueles que estão atendendo crianças e não estão habilitados no Conselho Municipal de Educação devem ser fechadas, cumprimento da lei. Por outro lado, nós temos a necessidade de ver que há uma necessidade de os pais deixarem os seus filhos para que eles possam sair para o emprego e não perderem o seu emprego. Então, o que nós temos que buscar de equilíbrio? Eu acho que essa é a grande palavra da pandemia, o equilíbrio. O que nós temos que buscar de equilíbrio para isso, Felipe? É analisar caso a caso, situação por situação, e ver se as crianças estão sendo atendidas de uma forma adequada. Se nós temos condições sanitárias, se nós temos segurança, se nós temos não colocá-las em situação de risco. Pois bem, se assim for, nós vamos legitimar? Não, nós não vamos legitimar como se nós estivéssemos equiparando uma escola infantil com aquelas casas que recebem crianças e que não têm esse vínculo. Não podemos equipará-las, mas nós precisamos entender que, neste momento, existe uma necessidade e, ao mesmo tempo, existe uma oferta. Então, nós temos que ter um cuidado com aquilo que está sendo feito irregular, mas, ao mesmo tempo, nós temos que olhar também pela necessidade das pessoas, porque, senão, perder o emprego, e quantos já perderam o emprego, certamente causará muito mais angústias e muito mais situações de risco para as famílias. Ok, doutor Elcio, muito obrigado, viu, pela tua gentileza. Promotor de Justiça Elcio Resmini Menezes, falando outra vez do tema, né? Quem sabe, em um período não muito distante, né, ainda em 2020, a gente volte a fazer uma entrevista para anunciar aqui alguma boa notícia e que não seja uma novela, né? E que o Ministério Público tenha colaborado realmente para alguma decisão que seja boa para todos, né? Que vai ser difícil agradar a todos, mas o importante é que nós tenhamos o resguardo da saúde. Eu acho que esse é um consenso geral, né? Obrigado, doutor. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Eu queria te cumprimentar por essa série, né, de situações de entrevistas, porque acho que faz o máximo, né, revela o máximo possível para as pessoas, para as famílias, né, a situação real. E eu acho que essa é a grande questão. Talvez alguns que me ouçam nessas perguntas que tu me fazes possam ficar em dúvida, porque como assim um posicionamento de um promotor talvez legitimando muitas vezes na sua fala condições irregulares de atendimentos, né, de ida para os alunos, retorno dos alunos para a escola.
a questão é muito clara. Nós estamos todos diante de uma reinvenção. Nós todos estamos precisando fazer uma análise de tudo aquilo que se viveu até agora e que vem pela frente, que estamos vivendo agora e que vem pela frente. Então, nessa reinvenção é que nós precisamos ter a cara e a coragem de dizer que estamos num momento diferente e que esse momento nos exige uma avaliação com calma e equilíbrio. Então, ainda que se tenha posições claras, como foi a posição, eu acompanhei depois da nossa última entrevista, Felipe, muita gente se manifestando, né, nela após a nossa conversa, dizendo o meu filho não volta este ano. Pois é, então se nós temos posições claras desses pais, também temos que ter a responsabilidade de saber que nós, órgãos de proteção, que o Conselho Tutelar, que o Ministério Público, precisa tentar dialogar com essas famílias para compreender que essas crianças devam retornar para estarem protegidas. Agora, estarão protegidas nessa situação de pandemia? Essa é a dúvida. Então, o equilíbrio nos exige que nós possamos ter clareza, né? E ainda que não nos afastemos da obrigação legal, também saibamos que somos responsáveis, né, pelas vidas, se não diretamente dessas crianças que estão talvez mais seguras nesse momento de pandemia, mas por tantas vidas dos nossos idosos, das pessoas de mais idade que estão morrendo dia a dia nos hospitais. Felipe, muito obrigado. Obrigado, doutor.